Momento Econômico 104 FM com Gabriel Forte, assessor de investimentos da Invest Smart XP. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Momento Econômico. Eu sou Gabriel Forte e vamos aos principais fatos da semana. Essa semana tivemos feriados e baixa volatilidade no Ibovespa, divulgação do IPCA 15 e superávit do governo, PIB dos Estados Unidos e inflação, Wall Street e índice Bovespa em queda, e mercado misto em Nova York. Vamos também falar sobre a agenda da próxima semana e os principais fatos. Essa semana foi mais curta tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, devido aos feriados. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, os mercados permaneceram fechados, levando uma postura bastante cautelosa dos investidores na segunda-feira. No Brasil, embora o feriado tenha sido na quinta-feira, a segunda-feira já parecia um feriado com volume de negócios bastante reduzido. Foi uma segunda sem grandes movimentações, o principal índice em São Paulo oscilando próximo da estabilidade. Sem essa referência externa, o índice teve uma leve alta de 0,15%, fechando aos 124.495 pontos. Com isso, o índice interrompeu uma sequência de 6 quedas consecutivas e registrou o menor volume de negócios desde o dia 19 de fevereiro. O único evento digno de nota foi a participação de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, em um almoço com empresários, onde ele reafirmou o compromisso com a política monetária e a meta de inflação. Agora, tratando sobre a divulgação do IPCA 15, ficou abaixo das expectativas do mercado, apesar de continuar acelerando. O economista-chefe da Suno Research destacou que a análise qualitativa do indicador do mês é positiva, com a desaceleração dos preços tanto na variação mensal quanto anual. Outro dado relevante do dia foi o resultado do governo, que registrou um superávit de 11,1 bilhões de reais, abaixo da expectativa do mercado, de 12,6 bilhões de reais. Esse resultado apresenta um novo crescimento da dívida pública, que coloca em xeque os esforços para aliviar as expectativas de inflação. No cenário internacional, Wall Street também apresentou quedas significativas, com os investidores retirando posições especialmente do setor de tecnologia, liderado pela Nvidia. Esse movimento influenciou negativamente a nossa bolsa aqui no Brasil. O Banco Central americano divulgou o livro bege, um documento que detalha as condições econômicas desde a última reunião do Comitê de Política Monetária, sem grandes novidades. O texto confirmou que a atividade econômica continuou a se expandir desde o início de abril até meados de maio. Essa informação reforça os dados já apresentados no CPI, índices de preços ao consumidor, e do PPI, índices de preços ao produtor, indicando a economia em crescimento contínuo. Desse modo, a economia mais forte tende a manter os juros elevados por mais tempo, fazendo com que as bolsas caiam e desvalorizem assim as ações. O índice Bovespa caiu 0,5%, atingindo o patamar dos 122 mil pontos. Essa foi a quarta sexta-feira consecutiva em que o índice encerra no negativo, sendo a última alta registrada no dia 3 de maio, quando subiu 1%. Com isso, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou a semana com queda acumulada de 1,8%, marcando a segunda semana consecutiva de perdas. No mês de maio, o índice Bovespa já acumula uma queda de 3%, tornando fevereiro o único mês do ano, até agora, em que a bolsa fechou no positivo. Não está fácil para os ativos de risco em 2024. Em Nova York, havia expectativa de alívio após os dados de inflação do consumo pessoal de abril terem ficado dentro das expectativas e com o núcleo abaixo do esperado. No entanto, isso não se concretizou. Os índices operam mistos, com o índice Dow Jones em alta, enquanto S&P 500 e o Nasdaq registraram quedas consistentes na maior parte do dia. De acordo com economistas, apesar da inflação ter ficado abaixo do esperado, os preços, especialmente de serviços, mostraram-se resilientes
dificultando a meta da política monetária americana de controlar a inflação. Essa semana também tivemos uma bomba com a condenação do ex-presidente Donald Trump de todas as 34 acusações em um julgamento sobre suborno lá nos Estados Unidos. Um júri de Nova York o considerou culpado de falsificar documentos para encobrir o suborno para silenciar uma atriz pornô antes das eleições de 2016. Após 2 dias de deliberações, o júri, composto por 12 membros, anunciou que considerou o ex-presidente Donald Trump culpado de todas as 34 acusações contra ele. A unanimidade era necessária para qualquer veredito. Ainda é incerto se ele será condenado à prisão. Trump observou os jurados sem manifestar expressão, enquanto eles eram consultados para confirmar o veredito de culpado. O veredito mergulha os Estados Unidos em um território inexplorado antes das eleições presidenciais no dia 5 de novembro, quando Trump, o candidato republicano, tentará reconquistar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden. O veredito real será no dia 5 de novembro pelo povo, disse o ex-presidente aos repórteres. O ex-presidente, de 77 anos, negou ter cometido irregularidades e espera-se que recorra à decisão. Cada uma das 34 acusações podem ser punida com uma multa de até $5.000 ou até 4 anos de prisão. Isso significa que, em teoria, Trump pode enfrentar até $170.000 em multas e 136 anos de prisão se receber a sentença máxima. Especialistas jurídicos acreditam que é altamente improvável, mas não é impossível que ele seja condenado à prisão como réu primário. O encarceramento não o impediria de fazer campanha ou de assumir o cargo, caso ele vença. O ex-presidente chamou a decisão de vergonha em comentários aos repórteres, chamando o julgamento de fraudado e insistindo que é um homem muito inocente. E assim encerramos mais um Momento Econômico, trazendo as principais notícias econômicas para você ficar sempre bem informado. Fiquem ligados para mais atualizações durante a semana e até o próximo episódio. Um ótimo dia a todos e bons negócios. Para acompanhar as notícias do mercado em tempo real, siga o Instagram @GabrielFortiL. Momento Econômico 104 FM, de segunda a sexta, aqui na 104 FM. Prazer em ouvir.